E aí, turma boa, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Hoje com mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje, aula de Matemática, 8º ano. Então, vamos para o conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, vamos falar de grandezas proporcionais. Então, vamos seguir aqui o nosso resumo. Primeiro falando de regra de 3. Regra de 3 é o processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos 3 termos e se procura o valor do 4º termo. Então, daí o nome regra de 3. Eu tenho 4 termos envolvidos, 4, eu sei. São conhecidos 3 e falta o último. Uma regra de 3 é simples quando há apenas 2 grandezas envolvidas e é composta quando há mais de 2. Aí a gente vai ver posteriormente. Falando da regra de 3 simples, aonde nós temos o quê? Voltando para cá, uma regra de 3 é simples quando há apenas 2 grandezas envolvidas. Nós temos apenas 2 informações. Então, vamos seguir aqui o nosso probleminha número 1. No problema número 1, nós temos o seguinte enunciado. Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Essa é a nossa informação. Pergunta: quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Então, voltando ao nosso fundamento de regra de 3 simples, nós temos as metragens, os metros é uma informação, né? E o número de camisas é a segunda informação. Então, nós temos aí 2 grandezas envolvidas, apenas essas 2, metros e camisas. Nós temos o seguinte, que ela gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Beleza. Quanto de tecido vai gastar para fazer 16 camisas? Então, notem que eu vou fazer a seguinte anotação. Camisas, né, e metragem de tecido. Pessoal, se eu quiser botar tecido e camisas, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. Desde que você anote primeira informação, depois a segunda informação embaixo. Primeira informação, nós temos que são feitas 12 camisas com 18 metros de tecido. Então, ele quer saber quantos metros, então vamos chamar de X, o valor desconhecido, são necessários para fazer 16 camisas. Então, a gente vai agora para uma lógica. Se 18 metros fazem 12 camisas, se eu aumentar a quantidade de camisas, eu vou precisar aumentar a quantidade de metros de tecido. Então, nós dizemos que quanto mais camisas, mais tecidos. Aumentou um valor, o outro aumenta também. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais e desenhamos as setas no mesmo sentido, resolvendo a proporção. 12 camisas está para 16 camisas, assim como 18 metros estão para X, é o que eu quero saber. Então, 12 está para 16, assim como 18 está para X. Numa proporção, nós aplicamos a nossa regrinha do X, ou seja, eu vou multiplicar o de cima vezes o de baixo e o de baixo vezes o de cima, ou seja, eu pego 12 vezes X, tem que ser igual a 16 vezes 18, é só aplicar a regra do X, ok? Então, nós teremos 12 vezes X, 12x, 16 vezes 18 ou 18 vezes 16, 288. 12 vezes o número x dá 288. Eu só quero saber exatamente o valor de 1x. Então, eu tenho 12, vou dividir por 12. 288 dividido por 12. A quantidade de metros necessários para fabricar 16 camisas são
24 metros de tecido. Então, resposta, gastará 24 metros. Então, nós temos aqui a aplicação de diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Vamos ver um caso diferente. Ok? Problema 2. 6 homens constroem um muro em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro? Então, eu faço a mesma anotação do problema número 1. 6 homens levam 12 dias para fazer este muro. 9 homens vão levar X dias. Mas notem que nós não vamos colocar as setas na mesma direção. Por quê? Se 6 levam 12 dias para fazer um muro, se eu aumentar a quantidade de homens que vão trabalhar, vai levar quantos dias? Mais ou menos. Vai levar menos. Então, aqui nós temos um caso que, quanto mais homens trabalhando, menos dias eu vou gastar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento um valor, o outro diminui. Então, o que isso acarreta na minha conta? Diretamente proporcional é só resolver do jeito que você anotou. Primeiro, segundo. 12 está para 16, assim como 18 está para X. Aqui não. Eu vou ter que inverter, porque as setas estão ao contrário. Quando eu aumento um, o outro diminui, ok? Então, vamos fazer o seguinte. A gente monta a proporção, só que vai inverter, ou seja, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Apenas de um dos dois, ok? Ou você pode pegar em alguns livros, mas ele inverteu o X e o senhor aqui está dizendo que é para inverter o que não tem X. Basta inverter um dos dois. Como assim? Eu tinha 12 para 16, ficou 12 sobre 16. Aqui eu tenho 6 para 9. Ou eu inverto o primeiro, 9 para 6, ou eu inverto o segundo, X para 12. Aqui ele pede para você se pegar quem não tem o X. Então, como é que ficaria a conta correta? Eu tenho 6 está para 9, eu vou inverter. O 6 está em cima, ele vai para baixo, e o 9 está embaixo, vai para cima. Feito isso, o resto é a mesma coisa. Faz a nossa continha com X, 9 vezes X é igual a 6 vezes 12. Igualdade de duas frações equivalentes, ok? Então, temos aí frações equivalentes. 9 vezes x, 9x. 6 vezes 12, 72. 9 vezes o x dá 72. Então, se eu pegar o 72 e dividir por 9, eu vou descobrir que o valor de x é 8. E eu noto que realmente, se 6 homens constroem um muro em 12 dias, 9 homens vão construir em 8 dias, ou seja, vão ser necessários menos. Então, nós temos aqui nossos dois assuntos de hoje. Quando a nossa regra de 3, as grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, é só fazer a conta direto. Nossa regra de 3. Eu sei 3, falta apenas uma. E inversamente proporcionais. Quando a minha situação, eu aumento um valor, o outro diminui. Ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Na nossa atividade, você vai praticar com problemas aqui, ok? Resolva os problemas. Um automóvel com velocidade de 60 km por hora faz um percurso em 12 horas. Quanto tempo gastará para fazer o mesmo percurso com a velocidade de 90 km por hora? A mesma questão do muro. Se a 60 ele leva 12 horas, se eu aumentar a velocidade, para fazer o mesmo percurso ele vai levar menos. Então nós temos aqui uma situação de inversamente proporcional. Na 2, 4 metros de tecido custam R$18. Quanto custarão 12 metros desse tecido? Se 4 metros custam R$18,
Quanto mais metro eu comprar, mais eu vou gastar. Quando aumenta um, aumenta também o outro, diretamente proporcional. Se 10 máquinas produzem 800 peças, quantas peças são produzidas por 15 dessas máquinas? Se 10 produzem 800, se eu aumentar a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de peças. Também será diretamente proporcional. 4. Se 6 operários fazem um trabalho em 30 dias, em quantos dias 15 operários farão o mesmo trabalho? Mesma questão do muro. Se 6 leva 30 dias, 15 vão levar menos de 30 dias. Então vai ser inversamente proporcional. Continua. Então teve gente que não está prestando atenção. Continua a folha. Se espaços em branco, pula para a próxima. Na quinta, um automóvel com velocidade de 40 km por hora faz uma viagem em 5 horas. Qual deverá ser sua velocidade para fazer a mesma viagem em 2 horas? Então, 40 km por hora ele leva 5. Para levar, ao invés de 5, levar 2 horas, para eu diminuir a quantidade de horas gastas, eu vou ter que aumentar a velocidade. Então, aqui é um problema de inversamente proporcional. Um operário ganha R$600 em 20 dias. Quanto receberá se trabalhar em apenas 6 dias? Então, se 20 dias ele ganha 600, se eu diminuir a quantidade de dias, vai diminuir a quantidade de dinheiro que ele vai receber. Então, é diretamente proporcional. Na sétima, um automóvel percorre 120 km com 15 litros de gasolina. Quantos litros serão necessários para percorrer 200 km? Se ele gasta 15 litros de gasolina para 120 km, para ele percorrer 200, ele vai ter que gastar mais litros. Se aumentou os quilômetros, aumenta a quantidade de litros, diretamente proporcional. E a última questão, se em 200 litros de gasolina há 50 litros de álcool, quantos litros de álcool haverá em 300 litros dessa gasolina? Então veja lá, se 200 litros de gasolina eu tenho 50 de álcool, se eu aumentar a quantidade de gasolina, vai aumentar também a quantidade de álcool. Então também é diretamente proporcional. Então essa foi a nossa atividade. Resolver os probleminhas. Esse foi o nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados. Você esteve aqui na sala web de aula. Deixa aí o seu joinha se você gostou aí do conteúdo. Se inscreve aí no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.